E aí, pessoal, tudo bem? Isso mesmo, uma aeronave Atlantique estava em uma missão de monitoramento de navios na costa da Suécia, quando seus sensores mostraram que ela virou alvo de uma bateria S-400 da Rússia. Tudo isso, agora há pouco. Vou explicar o que aconteceu na matéria. De sabotagens no mar a operações militares intensas, a região do Báltico virou palco de provocações perigosas. Enquanto isso, Rússia e Irã fortalecem laços para enfrentar desafios econômicos, militares e políticos em um cenário global conturbado. A cooperação entre Rússia e Irã chama atenção por envolver comércio, defesa e tecnologia. Essa parceria é um movimento estratégico diante das pressões internacionais, especialmente com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. No meio desse cenário, a Ucrânia intensifica esforços para reforçar suas tropas, investigando esquemas de fuga de recrutamento. A operação policial expõe desafios internos, enquanto o país enfrenta um conflito de grandes proporções contra a Rússia. A matéria de hoje foi baseada nas notícias do Sky News, The New York Times, BBC, The Guardian, Al Jazeera, Sputnik, RT News e Telegram. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. O pessoal ficou em choque com mais um incidente no Mar Báltico. Dessa vez, a Rússia colocou um avião francês na mira de um potente sistema antiaéreo. A ação aconteceu na madrugada da quinta-feira e foi vista como um recado de intimidação no meio da crise na região. O ministro da Defesa da França, Sébastien Lecornu, disse no antigo Twitter que o avião, um Atlantique, estava monitorando navios na costa sueca quando detectou o radar de uma bateria S-400 russa. Esse sistema, baseado em Kaliningrado, tem alcance de rastreamento impressionante. Segundo o ministro, o sistema russo, capaz de cobrir até 400 quilômetros, estava no limite para lançar seus mísseis. Ele afirmou que essa atitude russa é agressiva e inaceitável. Por enquanto, o Kremlin não comentou nada sobre o ocorrido. A tensão no Báltico aumentou muito. Essas provocações são mais perigosas do que as interceptações comuns, que geralmente envolvem caças abordando aviões rivais. Agora, o risco de erro e escalada é ainda maior, o que deixa o clima pesado. O avião francês faz parte da Operação Sentinela Báltico, lançada pela OTAN para monitorar sabotagens em cabos submarinos. Isso veio depois de suspeitas de que navios estavam cortando cabos de energia e internet na região, prejudicando diversos países. Há pouco tempo, explosões misteriosas destruíram gasodutos que ligavam a Rússia à Alemanha. Moscou culpa o Reino Unido e os Estados Unidos, enquanto a Alemanha suspeita de um grupo radical ucraniano. A situação só piora com tantas acusações. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, alertou sobre os riscos. Ele explicou que cabos submarinos garantem trilhões de dólares em transações e energia para toda a região. A preocupação aumentou com sabotagens que deixaram países sem luz. A crise no Báltico reflete disputas de longa data. Para a Rússia, a entrada de países como Suécia e Finlândia na OTAN é vista como traição do Ocidente. Vladimir Putin acusa essas ações de tentar sufocar estrategicamente o território russo. Com o Báltico cercado por países aliados da OTAN, a Rússia depende de Kaliningrado e São Petersburgo como suas saídas pro mar. Essa posição geopolítica delicada só piorou com o início do combate na Ucrânia e a adesão de mais países à aliança. O Báltico virou um ponto estratégico explosivo. Com as ações russas e da OTAN crescendo, o clima fica cada vez mais tenso. Essa situação promete ser um teste de fogo para a diplomacia, ainda mais com a posse de Donald Trump nos Estados Unidos chegando. A Rússia acusou a Ucrânia de atacar Belgorodo, com 6 mísseis fabricados nos Estados Unidos. Segundo o Ministério da Defesa russo,
todos os mísseis foram interceptados sem causar danos ou vítimas. Moscou promete retaliar, aumentando ainda mais a tensão na região. Além disso, forças russas disseram ter tomado controle de 4 vilarejos em Donbass, na Ucrânia. Enquanto isso, Zelensky propôs trocar prisioneiros norte-coreanos capturados pelos ucranianos presos na Rússia. A situação no combate segue marcada por novas movimentações. A proposta de Zelensky veio após capturarem 2 soldados norte-coreanos em Kursk, território ocupado por tropas ucranianas. Outro militar norte-coreano capturado em dezembro foi vitimado devido a ferimentos. Essa captura expôs a presença crescente de soldados asiáticos na crise. Desde outubro de 2024, entre 10 mil e 12 mil soldados norte-coreanos lutam ao lado dos russos. Eles se concentram na região de Kursk, atuando como reforço estratégico para Moscou conter o avanço ucraniano e liberar efetivos russos para outras áreas. Inicialmente designados para tarefas como cavar trincheiras, os norte-coreanos acabaram enviados para a linha de frente. Sem treinamento nem equipamentos adequados, muitos são usados como isca no combate. A situação é descrita como crítica por analistas internacionais. Segundo relatos, os soldados capturados disseram que pensavam estar indo para um treinamento, mas se viram no meio de um combate. Zelensky divulgou um vídeo mostrando os capturados e reforçando a necessidade de negociações para resgatar ucranianos presos na Rússia. De acordo com o serviço de inteligência sul-coreano, 300 norte-coreanos foram exterminados e 2.700 ficaram feridos. Apesar disso, novos reforços estão sendo enviados, mostrando a aliança estratégica entre Rússia e Coreia do Norte. Em troca de tropas e armamentos, Moscou fornece tecnologia nuclear e ajuda no desenvolvimento militar norte-coreano. Além disso, o país asiático recebe petróleo como parte do acordo. A colaboração entre os dois países levanta alertas globais sobre segurança. O exército de Kim Jong-un é um dos maiores do mundo, com cerca de 1.300.000 soldados. Apesar disso, boa parte das tropas é jovem e inexperiente, sem treinamento em combates modernos, o que torna a participação na crise uma oportunidade de aprendizado. Especialistas dizem que a doutrina militar norte-coreana é ultrapassada, focada em enfrentar a Coreia do Sul. Participar do conflito na Ucrânia seria uma chance de modernizar suas táticas. Enquanto isso, a tensão global segue alta, com impactos diretos na geopolítica. A polícia da Ucrânia começou uma operação enorme para investigar homens que escaparam do recrutamento militar. Eles estão fazendo buscas por todo o país, incluindo casas e escritórios. A ação faz parte de uma tentativa de reforçar as tropas no combate contra a Rússia. Segundo as autoridades, mais de 200 locais serão vistoriados. A polícia disse que muitos ucranianos cruzaram ilegalmente as fronteiras para fugir do serviço militar. Essa operação tenta identificar quem ajudou na organização dessas fugas. Na semana passada, agentes vasculharam cerca de 600 propriedades só em Kiev, mirando grupos que montavam esquemas para ajudar os homens a escapar. As travessias ilegais têm sido um desafio enorme para a mobilização ucraniana, que já enfrenta falta de soldados. As buscas atuais acontecem em 19 regiões diferentes, mostrando como o problema é espalhado. Imagens divulgadas mostram policiais fortemente armados entrando em residências e escritórios, reforçando o peso da operação. A Ucrânia vive uma campanha de recrutamento intensa para tentar conter o avanço russo nas linhas de frente. Com menos soldados e maior pressão do combate, cada reforço é essencial, porém a mobilização divide a população, que enfrenta as dificuldades do conflito. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, foi a Moscou para fechar um grande acordo com Vladimir Putin. A parceria cobre comércio, defesa, ciência e cultura. Essa aliança cresce no mesmo momento em que Donald Trump se prepara para reassumir a presidência dos Estados Unidos. O Kremlin negou relação entre o pacto e a posse de Trump, mas o momento é estratégico. Desde 2022, com o início do combate na Ucrânia, Rússia e Irã têm se aproximado. Juntos, ampliaram trocas comerciais, cooperação militar e apoio mútuo em crises. A parceria começou após o colapso da União Soviética, em 1991, e ganhou força com a construção da primeira usina nuclear iraniana. Agora, com novas tensões globais,
Teherã depende ainda mais do apoio russo, especialmente contra sanções internacionais. Rússia e Irã já lutaram lado a lado na Síria para apoiar Bashar al-Assad, mas perderam espaço após derrotas recentes. Agora, a busca por armamentos avançados, como sistemas de defesa e caças russos, é vital para Teherã enfrentar as ameaças de Israel e outros adversários. Com Trump prometendo pressão máxima sobre o Irã e uma postura rígida na crise da Ucrânia, a aliança entre Rússia e Irã ganha nova relevância. Teherã vê Moscou como peça-chave para resistir às sanções e manter sua influência no Oriente Médio, diante de tantos desafios. O cenário global está cada vez mais tenso, com grandes potências reforçando alianças e disputas ganhando novas proporções. As ações recentes no Báltico, na Ucrânia e no Oriente Médio mostram como os interesses estratégicos moldam o futuro político e militar. A parceria entre Rússia e Irã é um sinal claro de que as potências estão se ajustando a um mundo em transformação. O fortalecimento militar e comercial desses países pode reequilibrar forças e gerar novas frentes de tensão internacional. Enquanto isso, a Ucrânia luta contra desafios internos e externos, tentando se manter firme em um confronto que parece longe de acabar. A questão do recrutamento e as operações militares evidenciam as dificuldades de sustentar um combate prolongado. E você, acha que essas alianças e ações estratégicas vão ajudar a estabilizar o cenário global ou só piorar as tensões? O que isso significa para países menores que estão presos no meio dessa disputa de gigantes? Na sua opinião, qual o impacto de um possível acordo de paz mediado por Donald Trump? Será que os interesses estratégicos de países como Rússia e Irã podem inviabilizar uma solução definitiva para tantos conflitos? Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!